Muito bem. Nós somos julgados na vida por 4 coisas. Primeiro, nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode marcar no relógio, ser apresentado a alguém, nos primeiros 5, 10 minutos, um pergunta para o outro assim: o que você faz na vida, hein? Eu posso ter 2 pedreiros, um ao lado do outro. Eu pergunto para o primeiro pedreiro: o que você faz na vida? Ele responde: eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego para o segundo pedreiro e pergunto: o que você faz na vida? Ele responde: eu sou pedreiro, eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Fisicamente, meus amigos, os dois estão fazendo a mesma coisa, um tijolo em cima do outro. Só que esse segundo, ele não está colocando tijolo em cima do outro, ele está construindo Maracanã. Esse segundo não é pedreiro há muito tempo, logo logo ele é construtor. Então o primeiro desafio que eu tenho para você, quando alguém lhe perguntar o que você faz, você tem que ter um script pronto. Se você me perguntar o que você faz, eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. É muito mais do que dar palestra, é bem diferente. Eu acabei de agregar valor ao que eu faço. Então você tem que ter essa preocupação. Como que eu agrego valor à minha função de vendedor? Você escuta esse tempo todo, agregar valor ao produto. Eu estou me referindo a você. Como é que você agrega valor a você mesmo? Segundo, nós somos julgados pela nossa aparência. Se um sujeito tocar a campainha na sua casa, tiver de batina preta, colarinho branco e uma Bíblia debaixo do braço, você vai pensar que esse indivíduo é um padre. Se você estiver dirigindo e olhar pelo retrovisor e ver um carro da polícia com aquela luzinha piscando e pedindo para você encostar, não vai passar pela sua cabeça que é um ladrão vestido de polícia. A primeira reação que você tem é que é um policial. Pode até ser um ladrão vestido de polícia, mas a primeira impressão que você vai ter é de um policial. Então deixa eu dizer para você da aparência. Aparência boa não significa gravata, paletó, nada disso. Esse é o grande problema. As pessoas entendem errado. As pessoas falam assim: você tem que estar bem vestido. Não. Você tem que estar adequadamente vestido. É outra história. Não é o mesmo. Se eu sou advogado e represento uma multinacional e vai haver uma reunião do sindicato dos operários que estão em greve, e eu vou representar a multinacional, eu não vou chegar lá de Rolex, de abotoadura de ouro, nem de gravata. Eu vou tirar a gravata, vou tirar o paletó, vou deixar o Rolex em casa, vou passar na padaria, vou comprar uns 2 chicletes de bola, vou pôr na boca, vou chegar lá mascando chiclete, vou desabotoar a camisa no peito, vou arregaçar a manga. Quando eu chegar lá, sabe qual vai ser a reação? Esse é um dos nossos. Você quer jogar no Flamengo? Não entre em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Então é muito importante você entender qual a imagem que você quer passar com a sua indumentária, com a sua vestimenta, com a sua roupa. Que imagem você quer passar? Isso é que você tem que perguntar. Porque muitas vezes você está muito bem vestido, mas inadequadamente vestido para a ocasião. Aí não adianta nada. Aí o tiro sai pela culatra. Então você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência, você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou, e falou besteira, não tem mais jeito. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, e uma palavra falada, você não tem mais domínio nenhum. A flecha se foi, não depende mais de você. A oportunidade passou. Não adianta chorar o leite derramado. E a palavra saiu da boca. Então, cuidado, porque quando você está em dúvida, morda a língua. Porque se você falar besteira, não tem jeito de recuperar. Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão.
Você chega, vai visitar um cliente. Você é rude com a secretária desse cliente. A secretária chega lá dentro e fala assim: doutor, tem um mal educado aí fora esperando. Acabou, aquele dia você não vai vender nada. A sua reputação chegou antes de você, meu amigo. Você saiu de casa para vender, você imagina que tem uma câmera ali filmando e o monitor está na mesa do indivíduo que vai lhe receber. Como é que você dirige? Como é que você estaciona o carro? Como é que você conversa com a ascensorista? Como é que você conversa com a recepcionista? Como é que você lida com a secretária? Tudo isso está contando. Eu tive um amigo, porque ele já faleceu. Eu era diretor médico, diretor executivo da CIBA nos Estados Unidos. E ele era diretor médico no Brasil. E ele tinha um grande interesse em mudar para os Estados Unidos. E eu ajudei ele a ocupar um cargo de ser vice-presidente para toda a América do Sul, morando em Miami e vindo visitar a América do Sul toda. Perfeito, ideal, bom salário, tudo. E era o cara classificado para isso. Ele fez as 8 entrevistas necessárias, passou em todas, só faltava uma coisa, só uma. Ele tinha que encontrar o presidente que ia vir de Miami para entrevistá-lo. Foi marcado o dia. Ele pôs o melhor terno que ele tinha, a melhor gravata, a melhor camisa, o melhor sapato, fez tudo direitinho. Saiu de casa, foi. Quando ele estava chegando no prédio aqui em São Paulo, onde ele ia ser entrevistado, o cara deu uma fechada nele, ele abriu o vidro do carro e fez aquele gesto que vocês conhecem. Ele foi e estacionou o carro. Subiu, esperou a hora dele. Quando abriu-se a sala, adivinha quem estava sentado atrás da mesa? O presidente. Você não precisa me perguntar. Ele foi reprovado. Em consequência disso, ele desenvolveu um câncer de estômago e morreu. Em consequência disso, ele ficou tão triste, porque ele trabalhou a vida inteira para chegar naquele ponto. Eu dei a ajuda que eu podia lá dos Estados Unidos. Estava tudo engatilhado para ele ir. Por causa de um gesto, meus amigos, ele foi embora. Olha só, você leva 8 anos para construir um prédio. Você leva 8 segundos para implodir um prédio. Você já viu um prédio caindo? Ele levou 8 anos para ser construído. Ele leva 8 segundos para ser destruído. Você pode levar uma vida inteira construindo a sua reputação. Você pode perder a sua reputação numa fração de segundo. Cuidado. Porque vendedor sem reputação não consegue vender nada. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. Somos julgados pela nossa aparência adequada. Não é estar bem vestido, não. Somos julgados por aquilo que falamos. É importante você conhecer o seu produto. É importante você conhecer não só as características do seu produto, mas os benefícios das características do seu produto. Não adianta você ficar falando sobre aquele botãozinho que tem lá. O comprador, o cliente está interessado em saber para que serve, qual é a utilidade, em que vai facilitar a vida dele. A característica só tem importância quando ela tem um benefício direto para quem está adquirindo aquele equipamento. E quarto, nós somos julgados não só por aquilo que falamos, mas como falamos o que falamos. Pode ter 2 pessoas aqui nesse palco, fazerem a mesma apresentação, usar o mesmo vocabulário, exatamente igual. Uma apresentação pode ser muito boa e a outra pode ser muito ruim. Porque não é só o que eu estou falando que conta, é como eu estou falando o que eu estou falando. Eu tenho uma frase que eu vou lhe dar de presente. O cantor é mais importante do que a canção. Se você gosta do Roberto Carlos e ele vai dar um show, você vai assisti-lo, você nem sabe que música que ele vai cantar, mas é o Roberto Carlos. Tem uma música do Roberto Carlos que toca o seu coração. Aquela mesma música cantada por um cantor que você não gosta, não tem nenhum impacto para você. Então, guardar essas coisas? 4. Nós somos julgados pelo que fazemos, pela nossa aparência, pelo que dizemos e como dizemos o que dizemos. Eu quero apresentar para vocês um modelo que eu desenvolvi
Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, a não ser nos meus livros. E quem está se referindo a ele está falando que foi o Laí Ribeiro que criou. Eu gosto de desenvolver modelos. Primeiro, deixa eu explicar para você o que é um modelo. O modelo é uma sistematização de raciocínio. Imagine que eu desse de presente para você agora uma pérola. Você não ia ficar assistindo a aula, assistindo a apresentação, segurando essa pérola na mão. Você ia colocá-la no bolso. Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez. E lhe dou uma segunda pérola. E de novo você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu me encontro com você pela terceira e última vez. E lhe dou uma terceira pérola. E você coloca ela no bolso. Daqui 6 meses eu me encontro com você e pergunto assim: onde é que estão aquelas pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim: a primeira, eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira não viu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira, você não vai acreditar, eu escondi de mim mesmo. Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Você já escondeu alguma coisa de você mesmo? Ficou tão bem guardado que você não sabe onde está? Tá bom. Imagine agora a seguinte situação. Em vez de eu lhe dar as pérolas, primeiro eu lhe dou um fio de nylon. E oriento você para colocar as pérolas no fio de nylon, fazendo dele um colar. Aí você vai colocar o colar no pescoço. Aí daqui 6 meses eu me encontro com você e pergunto: onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder: estão aqui, ó. Eu fiz delas um colar. Cemitério, meus amigos, está cheio de gente que teve boas ideias. Ter uma boa ideia pode estragar a sua vida. Eu já vi muitas pessoas, eu já vi muitas famílias, eu já vi muitas empresas serem destruídas por causa de uma boa ideia. O que conta não é ter boa ideia. O que conta é ter um bom modelo para segurar a ideia. Porque senão fica uma coisa tão esparsa, uma coisa tão espalhada, que não serve para nada. Então eu quero lhe dar um modelo de comunicação, um modelo de vendas, que você vai poder usá-lo para o resto da sua vida. Então o modelo ele tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido, o segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro, e o terceiro nível eu chamo de coração-coração. Você vai aprofundando no processo de vendas. Então deixa eu começar com o primeiro nível, boca-ouvido. Para fazer isso, eu tenho que fazer uma distinção primeiro, entre o verbo ouvir e o verbo escutar, que não são sinônimos. Sabia disso? Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. A pessoa pode ouvir e não escutar. Você já foi em algum restaurante e veio o garçom e você diz assim: garçom, por favor, uma água mineral com gás. E o garçom traz uma água mineral sem gás. Já aconteceu isso com você? Você pede uma coisa e vem outra? Eu vou lhe ensinar agora, vou lhe explicar o que está acontecendo. A natureza fez uma sacanagem com a gente. Ela colocou o ouvido direito e o ouvido esquerdo na mesma altura. Entra num ouvido e sai no outro. Quando aquele cara chega na cozinha, ele já esqueceu a letra, ele só lembra da música. Entendeu? A letra já se foi, só ficou com a música. Então por isso que ele traz uma água mineral sem gás. Se eu fosse dono do restaurante, isso não ia acontecer no meu restaurante, porque eu ia ensinar para meus garçons o que eu vou mostrar agora. Eu ia chamar meus garçons e dizer assim: a partir de hoje, todas as vezes que você receber uma ordem de um cliente, antes de você se afastar da mesa e ir até a cozinha buscar água, você é obrigado a repetir em voz alta o que você vai buscar. Garçom, por favor, uma água mineral com gás. Pois não, uma água mineral com gás. Sabe o que ele vai trazer agora? Água mineral com gás. Porque para ele repetir o que eu falei, ele tem que aprofundar no nível de comunicação comigo. Eu encontro com a minha secretária às 8h30 da manhã. Eu digo para ela assim, ó: hoje você vai fazer isso, 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 isso e isso.
reencontro com você às 5:30 da tarde, para saber se você fez. Às 5:30 da tarde ela senta de novo na minha frente, e nós vamos rever o que eu solicitei às 8:30 da manhã. Aí ela começa: pois é, conforme o senhor pediu, eu mandei aquele e-mail para o João. Como para o João? Aquele e-mail era para ir para o Pedro. A culpa é minha. Porque às 8:30 da manhã, quando ela estava na minha frente, eu disse para ela: ó, você vai fazer isso, 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 isso. Aí eu paro de falar, é vez dela falar. Ela agora vai me dizer, com as palavras dela, o que nós vamos fazer durante o dia. Aí ela vai entrar no nível 2º. No nível 1, você não vende, está perdendo tempo e dinheiro. No nível 1, você não conquista ninguém, você sai da festa sozinho. No nível 1, você não é promovido. No nível 1, você não ganha dinheiro. E, infelizmente, a maioria opera no nível 1, que é o boca ouvido. Então, você deve estar interessado em saber como é que a gente se desloca do nível 1, boca ouvido, para o nível 2, cérebro. E eu estou aqui para mostrar isso. Então eu vou lhe mostrar, eu tenho 14 técnicas para ir do nível 1 para o nível 2. O tempo que eu tenho aqui não dá para discutir mais do que 3. Então eu vou pegar as 3 melhores e vou entregar para você. Tá bom? Se você quiser aprofundar em outros, tem um material que for à vontade. Então vamos começar com as 3 mais importantes. As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. Os vendedores que usam no dia a dia perguntas abertas ganham mais dinheiro e vendem muito mais do que os vendedores que trabalham com pergunta fechada. Eu sei que você deve estar curioso. Pô, se já é tão importante assim, me diga logo o que é uma pergunta aberta, o que é uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação: eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom, e um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom, e en passant, o cliente faz o seguinte comentário: oh, que cadeira bonita que você tem aqui. E eu faço para ele a seguinte pergunta: se você adquirisse essa cadeira, você ia colocar na sua mesa de estar ou na sua mesa de jantar? Na sua sala de estar ou na sua sala de jantar? Ou na sua mesa de estar ou na sua sala de estar ou na sua mesa de jantar? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Você não consegue responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa, e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu, foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Você quer coisa mais poderosa do que essa? Eu fiz você comprar a cadeira uma vez, na sua mente. Quando o cara for assinar o cheque ou dar o número do cartão, ele primeiro tem que comprar aqui. Então eu já fiz ele comprar uma vez. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Deu para entender? Então o que eu recomendo para as equipes de venda? Eu vejo que tem empresas que estão com vários funcionários aqui, vários vendedores. Na segunda-feira você se reúne e diz assim: vamos testar esse modelo do Lai Ribeiro? Vamos fazer o seguinte, vamos bolar 6 perguntas abertas para o nosso negócio. Vou dar um exemplo. Eu estou negociando com uma pessoa, diretor de recursos humanos, que está pensando em me contratar com a consultoria na empresa. Eu estou almoçando com ela. E eu faço para ela a seguinte pergunta: se você me contratasse como consultor, você ia querer relatórios quinzenais ou mensais? Eu acabei de fazer para ela uma pergunta aberta. Ela não pode me responder a pergunta com sim ou não.
Olha que interessante. Ela agora tem que imaginar que me contratou e agora vai decidir como é que ela quer o relatório. Pronto, já faturei. Já fiz ela me contratar uma vez. Aí eu vou fazer ela contratar de novo, de novo, de novo. Aí não vai ter fechamento, é automático. Quando você faz o trabalho de vendas bem feito, não existe fechamento. Ele ocorre espontaneamente. Então, é isso aqui, capitaliza nisso, ó. Junto com o seu pessoal e fala assim, nós vamos bolar 6 perguntas abertas. Vamos escolher quais são as 6 mais importantes. Um dá opinião, o outro dá opinião, o outro dá opinião, o outro dá opinião. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai ter que falar essa pergunta aberta na frente do espelho várias vezes. Não isso não é besteira não, isso é importante. Por que você tem que falar várias vezes na frente do espelho? Para ela se tornar espontânea, para não parecer uma coisa programada. Até uma mentira contada várias vezes vira verdade, já percebeu? Você começar a contar a mesma mentira, muitas vezes acaba ficando verdade, até para você. Você passa a acreditar. Depois de 10 vezes, você passa a acreditar naquilo que você está falando. O verdadeiro mentiroso acredita naquilo que fala, sabia? Porque ele mente tantas vezes a mesma coisa que ele acaba acreditando. É uma lavagem cerebral. Se você se posiciona diante do espelho e você fala as perguntas várias vezes, o que acontece? Aquilo fica espontâneo. Agora você está pronto para usar. Eu prometi a você que eu ia lhe ensinar 3 técnicas. A primeira eu acabei de entregar, que é perguntas abertas. Vou falar mais uma vez. Vendedores que trabalham com perguntas abertas vendem mais do que vendedores que trabalham com perguntas fechadas. Fica por sua conta montar quais são as 6 perguntas abertas para você. Muito bem. Segundo, vendedores que usam com mais frequência o nome dos seus potenciais compradores vendem mais. Como é que é seu nome? Elaine. A Elaine está sentada aqui na primeira fila. Eu perguntei o nome da Elaine. Ela falou, Elaine. Cada vez que eu falo Elaine, toda a energia da Elaine vibra positivamente a meu favor. A Elaine pode estar no aeroporto de Cumbica, pode estar a maior zoeira. No alto-falante fala o nome dela, ela fala, estão me chamando aí. Uma pessoa pode estar no estado semicomatoso. Você pode falar o que você quiser no ouvido dela, não existe nenhuma mudança eletroencefalográfica. Se você falar o nome da pessoa, há uma mudança eletroencefalográfica, mesmo ela estando em estado semicomatoso. Nada é mais doce para a Elaine escutar do que o seu próprio nome. Eu já sei o que você vai falar para mim. Sabe o que você vai me dizer? Doutor Laí, o problema é que eu tenho dificuldade em guardar nomes. Eu digo, não é verdade. Não é que você não tenha dificuldade, você não tem dificuldade de guardar nomes. Você nunca estudou a técnica para guardar nomes que eu vou lhe ensinar agora. A partir de hoje você não tem mais problema com isso não. 3 etapas, ó. Você quer guardar o nome de alguém? Você usa essas 3 coisas. Primeiro eu tenho que escutar o nome da Elaine. Se a Elaine for apresentada a mim, eu a ela, e daqui 30 segundos alguém me pergunta, como é que ela se chama? Eu não vou culpar a minha memória. Nem entrou na memória. Por que a memória tem a ver com isso? Não culpe a memória. Entrou num ouvido e saiu no outro. Não passou pela memória. Não é que você tem a memória ruim, é que a informação não chegou até a memória. Eu tenho que ser capaz de responder. Elaine, conta a história que o presidente Franklin Roosevelt, de todos os presidentes norte-americanos até hoje, ele é considerado pela crítica o mais carismático de todos que os Estados Unidos já teve. Conta a história que um dia o Franklin Roosevelt, que tinha poliomielite, tinha paralisia infantil, andava numa cadeira de rodas, puxado por seu assistente, empurrado por seu assistente. Um dia ele convocou um breakfast, café da manhã, na Casa Branca, para 15 embaixadores. E os 15 embaixadores vieram tomar o café da manhã com Franklin Roosevelt.
E quando ele entrou na sala, o assistente empurrando ele na cadeira de roda, ele virou para trás e disse assim: eu vou provar para você hoje que quando uma pessoa fala, a outra não presta atenção no que ela está falando. Observe. Veio o primeiro embaixador, ele segurou na mão do embaixador e disse assim: matei minha sogra de manhã. Veio o segundo, ele: matei minha sogra de manhã. Veio o terceiro, ele: matei minha sogra de manhã. Dos 15, só um perguntou: o que o senhor está falando? Os outros 14, eles estavam tão interessados no que eles iam falar para o presidente dos Estados Unidos, que eles não prestavam atenção no que o anfitrião estava dizendo. Se você é convidado para tomar o café da manhã na Casa Branca, e você não escuta o que o seu anfitrião está falando, imagina na conversa do dia a dia. Eu só posso guardar o nome da Elaine se eu primeiro escutar o nome dela. Então eu escutei, Elaine. Segundo, repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Não foi assim? Repetição é a mãe do aprendizado. Olha quantas vezes eu já repeti o nome da Elaine durante essa conversa. Se você me permite, todos vocês, nós vamos fazer um exercício, todo mundo junto aqui. Topa? É muito simples, não tem que fazer nada. Eu vou falar uma palavra e todos vocês vão repetir a palavra. Todo mundo de uma vez. Eu vou falar isso 3 vezes. E aí eu vou fazer uma pergunta e você responde o que você quiser. Combinado? Vamos lá? Ema. 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 O nome da clara do ovo é? Gema. Não, não é gema, é clara. Ah, eu também faria. Se eu tivesse aí, eu cometeria o mesmo erro. Eu também cometeria o mesmo erro. Porque eu coloquei o seu cérebro no engrama ema. Ema, 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 ema. O nome da clara do ovo é? Aqui que eu vou falar gema. É ema. Aqui que eu vou falar ema. É gema. Não. Olha só, escuta. Durante um processo de vendas, não discuta religião, não discuta futebol, não discuta política, porque aí você sai do engrama assim. Pode vir um vendedor experimentado e ele começa a conversa assim, quer ver? Choveu ontem? Sim. Pô, fez calor hoje de manhã, hein? Sim. Ele só faz pergunta cuja resposta é sim. Porque vai sim, sim, sim. Ele entrou no futebol, meu amigo. O cara torce para o time contrário dele, vai aparecer um não. É de uma religião diferente da dele, vai aparecer um não. Tem uma visão política diferente da dele, vai aparecer um não. Esse não da política, esse não da religião, esse não do futebol, vai interferir nas suas vendas. Então você tem que preparar o terreno, criar o contexto com sims. Então você só vai falar coisa cuja resposta é sim. E o cérebro da pessoa, mesmo que ela não responda normalmente, ela vai confirmando. Sim, sim, sim. Aí vai ficar muito mais fácil fechar o negócio. Eu vou fazer o mais importante. Eu vou fazer uma associação entre a Elaine e outras Elaines que eu conheço. O cérebro aprende por associação. Não fique impressionado com uma pessoa que fale 8 idiomas. Se ela falava 7, aprendeu o 8º, 15 dias. É difícil dominar uma segunda língua. É mais fácil dominar uma terceira. É muito mais fácil dominar uma quarta. É muito, 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 muito mais fácil dominar uma quinta. Por quê? Cada vez que eu sei mais uma língua, eu tenho mais coisas para associar. Se você ensina a mesma coisa para 2 pessoas, e é novidade para as 2, mas uma sabe muito e a outra sabe pouco, a que sabe muito aprende primeiro, porque ela tem mais a associação. Então eu vou fazer uma associação da Elaine com a outra Elaine que eu conheço. Vou pôr as 2 conversando na minha cabeça. Agora pronto. Agora o nome da Elaine não sai mais da minha cabeça, nem que eu queira. Você entendeu? Por quê? Porque eu escutei o nome dela, eu repeti o nome dela várias vezes, e eu fiz uma associação na minha cabeça entre ela e uma outra Elaine que eu conheço. Agora, cada 3 minutos durante o meu processo de vendas, eu vou usar o nome Elaine.
Existe uma tese de PhD na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que provou que as pessoas que usam com mais frequência o nome dos seus interlocutores ganham mais dinheiro na vida. Então aqui eu estou lhe mostrando. Vamos lá no modelo, ó. Boca, ouvido, cérebro, cérebro, coração, coração. Primeira técnica que eu lhe falei para ir para o cérebro, cérebro. No nível 1 você não vende. No nível 1 você não conquista. No nível 1 você não é promovido. No nível 1 você sai da festa sozinho. Agora, no nível 2, que é o cérebro, cérebro, os milagres começam a ocorrer. Estamos aprofundando o nível de comunicação. Já falei das perguntas abertas. Já falei da necessidade de falar o nome. Vou lhe ensinar uma terceira técnica e vou mudar de assunto, porque nós temos mais coisas para cobrir. Muito bem. Deixa eu falar o terceiro. O aperto de mão. Você tem ideia por que o ser humano aperta a mão? Se eu voltar com você lá na época da caverna, o Homo erectus nem era Homo sapiens. Ele carregava um porrete para se defender dos animais selvagens. O aperto de mão, meus amigos, foi a primeira manifestação de confiança mútua no planeta. Eu estou desarmado, eu também. Todas as vezes que você aperta a mão de uma pessoa, você está dizendo para ela a nível inconsciente: eu estou desarmado. E ela está dizendo: eu também. Agora presta atenção. Você aperta a mão de mais de 97% das pessoas que você é apresentado. Raramente você é apresentado a uma pessoa e não aperta a mão dela. Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual foi o último curso que você fez de aperto de mão? Nunca. Uma coisa que você faz com uma frequência absurda, e a estatística mostra, olha o que eu vou falar, presta atenção, escute. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Vou falar de novo. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Vou explicar como. Eu sei que é difícil, isso é um absurdo. Não, eu vou lhe convencer disso. Você já deve ter apertado a mão do que eu chamo alicate. Já apertou a mão do alicate? O cara aperta a sua mão, parece que é um alicate. Ele aperta, enquanto não sair lágrima no seu olho, ele não para de apertar. Não é verdade? Você já apertou a mão de uma pessoa assim? O pai dele disse para ele assim: meu filho, conhece-se o caráter de uma pessoa pelo aperto de mão. Então você vai aprender com o pai aqui a apertar a mão com força. Uma vez eu dei um treinamento em Franca. O presidente da empresa contou para mim que quando o pai dele era presidente dessa empresa, chegou para Franca um novo gerente do Banco do Brasil, que se propôs a visitar as 10 maiores empresas de Franca, começando por essa. E o presidente, o nome dele é Miguel me contou o seguinte: doutor Laí, o meu pai quebrou a mão do gerente na chegada. Tá? E o gerente me contou depois que ele visitou a fábrica com a mão quebrada. Mas esse não era o problema. Ele não estava preocupado com a dor, ele estava preocupado com a despedida. Esse senhor que quebrou a mão do gerente apertou a minha mão quando ele tinha 86 anos. Ele quase quebrou a minha mão. Eu imagino quando ele estava no seu auge dos 40, 45. O que era apertar a mão do seu Saul? Era algo inconcebível. Você já deve ter apertado a mão do chamado rabo de peixe. Você pega na mão e não tem mão, já? Hein? Aquele negócio escorrega aquela ponta de dedo. Já aconteceu isso com você? Então presta atenção, olha só, aprenda aqui. Você vai ganhar mais dinheiro por causa disso. Presta atenção, ó. Eu tenho aqui aquele que o pai falou que tem que apertar com força.
Eu tenho aqui aquele que aperta a mão delicadamente, só te dá a ponta do dedo. Vou fazer o aperto de mão dos dois, vou ler o que está no cérebro de cada um. Esse cara aqui, pensa assim, esse cara é um banana. Na mesma hora. Esse aqui pensa assim, esse cara é agressivo. Tá bom, não tem negócio mais, você vai comprar uma casa aqui em São Paulo. Você vai no agente imobiliário. Você é o cara que aperta a mão delicadamente. Ele aperta a mão com força, na mesma hora o seu cérebro fala, esse cara vai te empurrar uma casa que você não quer, sai fora. Ou vice-versa. Você é o cara que aperta com força. Ele aperta devagar. A hora que você apertou a mão dele, ele aperta delicadamente. O seu cérebro vai falar, esse cara é um banana, vai arrumar a casa que você quer. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Então você deve estar perguntando o seguinte, como é que eu faço para não errar nessa? Primeiro, deixa eu falar bem claro. Então você como vendedor, é muito simples, mas você tem que lembrar disso. Nunca estenda a mão para o comprador. É o comprador que vai decidir se ele vai apertar a sua mão ou não. A autoridade está com ele. Se um dia você se encontrar com o presidente da República, não é você que estica a mão para cumprimentar o presidente. É o presidente que decide se ele vai cumprimentar você ou não. Quando você deixa o cliente fazer isso, você está dando autoridade para ele. Você diz, ó, quem manda aqui é você. Se você quiser que aperta a mão, te aperta. Se você não quiser, a gente não aperta. Agora, no momento que o cliente estendeu a mão, aí você vai estender a mão. Aí você vai apertar a mão dele como? Muito simples. Se estiver tocando samba, você dança samba. Se estiver tocando bolero, você dança bolero. Você põe a mão e espera. Se ele puser pressão, você põe pressão. Se ele não puser pressão, você não põe pressão. Se ele ficar esperando também, você fala, ah, você fez o curso lá em Ribeiro, né? É isso? Mas isso não vai acontecer. Então olha só, você coloca a mão. Ele pôs pressão, você põe pressão. Aí o cérebro dele vai dizer assim, ele é dos meus. Ele é do meu time. Nós, meus amigos, nós gostamos de pessoas iguais a gente. Pensa no seu melhor amigo ou amiga, por favor, pensa. Pensou? Eu vou descrever para você, quer que eu descreva? Eu não conheço, mas descrevo. Tem mais ou menos a mesma idade sua, mais ou menos o mesmo nível social seu, mais ou menos o mesmo nível intelectual seu, muitos interesses em comum, por isso que vocês são amigos. Eu vou convidar você para jantar aqui na minha casa em São Paulo. Eu vou colocar você sentado na mesa ao lado do meu amigo indiano. Deixe-me descrevê-lo. Ele usa um turbante, uma barba igual a do Bin Laden, uma túnica, parecendo uma roupa de mulher, e uma sandália com os dedões de fora. Eu vou colocar você do lado dele na mesa, seu cérebro vai começar assim. Cara esquisito. Será porque ele usa esse ninho de passarinho na cabeça, hein? Será que ele lava essa barba? Isso deve ser uma sujeira. Essa roupa de mulher, esse dedão de fora, coisa horrível. Terminou o jantar. Você vai convidá-lo para tomar uma cervejinha? Você quer a distância dele. Porque ele não parece com você. Você já viu quando você vai no shopping domingo? Todo mundo que não parece com você é esquisito. O shopping está cheio de gente esquisita, não tá? Ela vem outro esquisitão lá. Ó. Agora, quando parece com você é normal, você viu? Pareceu com você é normal. É diferente de você, é esquisito. Escute de novo o que eu vou dizer. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. Sabe como é que você pode dizer para o comprador que você é do time dele? Aperta a mão do jeito dele. Ah, mas o papai falou para mim que apertar a mão com força é sinal de caráter. Nessa o seu pai errou. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você deve ter escutado uma regra que eu vou jogar fora, eu vou jogar no lixo hoje com você. Existe uma frase famosa que diz assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a maior mentira do mundo. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe oferecer o meu prato favorito. Eu vou perguntar o que você gosta. Pode ser que você nem coma o que eu como. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Esse é o bom vendedor. Se o cara apertar a mão de leve, eu vou apertar a mão dele de leve. Se ele puser força, põe força. Eu vou atuar de acordo com ele, e não de acordo comigo. Porque o que é remédio para mim pode ser veneno para ele. Tem gente que gosta de apertar a mão, tem gente que não gosta.
Se o cara não gosta de apertar a mão, para que eu vou apertar a mão dele? Então olha que bonito. Vamos no modelo de novo. O modelo é boca, ouvido, cérebro, cérebro, coração, coração. Eu ensinei 3 estratégias para ir do nível 1 para o nível 2. Perguntas abertas, o nome e o aperto de mão. São fundamentais. Só isso aí aumenta as suas vendas tremendamente. Deixa eu lhe ensinar como é que faz do cérebro para o coração. Você já foi no domingo de manhã e eles estão pregando assim: meus irmãos e minhas irmãs, devemos amar uns aos outros incondicionalmente. Isso é lindo no discurso, no sermão domingo de manhã. Você está dirigindo seu carro aqui em São Paulo, vê um cara por trás e pá! Aí você sai do carro e fala: ô irmão, deixa eu te dar um abraço. Você já viu isso alguma vez? Não. Vai começar o quê? Um bate-boca. Escuta o que eu vou falar. Você só chega ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não existe outro caminho. É fácil gostar de quem você gosta. Eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Pessoas que você gosta, beleza, você abre o coração. Agora eu quero ver você gostar de quem você não gosta. Então, para eu chegar ao coração, eu tenho que passar pelo cérebro. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de um cara chamado Joe Girard. J-O-E Girard, G-I-R-A-R-D. Se você trabalha com vendas, você deve procurar investigar ele na internet. Joe Girard mora em Detroit, Michigan. Ele foi 9 anos o melhor vendedor do ano nos Estados Unidos. Você sabe o que é ser 9 vezes o melhor vendedor do ano numa carreira? Um cara que é 9 vezes o melhor vendedor do ano nos Estados Unidos, ele deve ter alguma coisa para ensinar para você e para mim, pô. Ele chegou a vender 1.636 carros, tete a tete, num ano. Carros novos. Dá mais de 7 carros por dia, em média, se tirar os feriados. Um cara que vende 7 carros por dia, em média, novos, no tete a tete, não é vendendo frota? Pô, ele deve ter algum segredo. Então vamos a ele. Eles foram perguntar para ele: Joe Girard, conta pra gente qual é o seu segredo. Como é que você consegue ser tantas vezes o melhor vendedor do ano nos Estados Unidos, que é o lugar mais competitivo de vendas no mundo? Sabe o que ele respondeu? Eu não tenho compradores, eu tenho amigos. O cara que entra na minha loja, ele nunca mais vai comprar carro de ninguém. Nem ele, nem a sogra dele, nem o cunhado dele, ninguém na família dele, porque eu vou conquistar a família inteira. O que ele está fazendo? Ele está operando no nível coração-coração. Eu não sei se ele conhece o meu modelo, mas ele começa boca, ouvido, vai para cérebro, cérebro, vai para coração, coração. Eu comecei dizendo para você o seguinte: para que serve um modelo? Para sistematizar o raciocínio. Então isso é uma sistematização de raciocínio. Uma coisa eu posso lhe dizer: se você não está conseguindo vender, existe uma grande chance que você esteja operando no nível 1. No nível 1 você não vende. Não tem jeito. Então você tem que aprender a passar do nível 1 para o nível 2 e a passar do nível 2 para o nível 3. No tempo que me é permitido aqui, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Deixa eu falar mais uma coisa importante. Deixa eu falar do contexto. Esquece a palavra no dicionário. Lembre da imagem que eu vou mostrar aqui. Eu tenho um jacaré que vai brigar com o urso. O jacaré está na beira d'água, o urso está do lado de fora. Vai haver uma briga do jacaré com o urso. Quem vai ganhar? Depende. Se a briga ocorrer dentro d'água, sempre ganha o jacaré. Ele morde o urso, puxa o urso para o fundo e afoga o urso. Se ocorrer fora d'água, sempre ganha o urso. O urso joga o jacaré para cima, ele se espatifa no chão. Então, o resultado de uma briga de um jacaré com um urso não tem nada a ver com a força do jacaré, não tem nada a ver com a força do urso. Tem a ver com o contexto. Se o contexto é água, ganha o jacaré. Se o contexto é terra firme, ganha o urso. Então, agora você tem um conceito de contexto. Então, se você está na água, você tem que trazer a vantagem para você, para dentro da água. O jacaré vai ficar esperando o urso tomar banho. Se você está em terra firme, você tem que trazer o oponente para o seu contexto.
o urso vai ficar esperando o jacaré tomar sol. O que tiver mais paciência ganha. Deu para entender? Porque se um brigar no contexto do outro, não funciona. A boa notícia que eu tenho para você é que nós criamos contextos psicológicos, dependendo da nossa conversa. Então existem várias regras importantes em vendas para criar contexto. Então eu vou falar uma delas, porque não dá para falar muitas. Eu vou falar da lei do contraste. Você que é do sexo masculino, solteiro, levanta a mão, por favor. Não vou chamar você aqui não, fique tranquilo. Estou conversando com vocês, tá? Sabe aquela noite da balada que você vai hoje? Sábado à noite você vai para a balada? Sabe aquela mulher feia que está lá no canto? À medida que a noite vai passando, ela vai ficando mais bonita, não vai? 3 horas da manhã ela é Miss. Já percebeu isso? Além do álcool, o nível de álcool aumentando, as bonitas vão embora. E você começa a compará-la com o garçom. Pô, entre ela e o garçom, 1000 vezes ela. Peço desculpa às mulheres, eu sei que a piada é machista, mas é com a finalidade didática. Quando a minha mulher está na plateia, ela não deixa eu contar essa, mas ela não está aqui hoje. Entendeu? Mas é bom você marcar. Uma mulher bonita, perto de uma mulher linda, fica feia. Um homem bonito, perto de um homem lindo, fica feio. Então não fique perto de gente muito bonita. Não põe o seu produto junto com produtos mais valorizados que você perde. Como é que você faz para valorizar o seu produto? O contexto. Como é que você cria o contexto? Eu vou falar só uma coisinha. Comece sempre pelo mais caro. Talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar aqui hoje, que é onde tem o maior erro em vendas. Se eu entrar numa loja e comprar um terno por R$2.000, qualquer vendedor me vende 2 gravatas por 200. Sabe por quê? 2 gravatas por 200 é 10% do preço do terno. Como eu acabei de comprar um terno por 2.000, 2 gravatas por 200 é barato. Agora, se eu entrar numa loja e comprar 2 gravatas por 200, não existe vendedor no mundo que vai me vender no mesmo dia um terno por 2.000, porque é 10 vezes mais. Mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, você mostra o mais caro, ela fica com aquele número na cabeça, aí fica mais fácil. Vou dar um exemplo simples. Vou pegar três containers aqui com água. Um tem água quente, um tem água fria, e o do meio tem água morna. Eu vou pegar a minha mão direita e colocar na água quente. Vou pegar a minha mão esquerda e vou colocar na água fria. Vou deixar por 3 minutos. Vou tirar as duas, vou enfiar na água morna. A mão que veio da água quente acha a morna fria. A mão que veio da água fria acha a morna quente. E a água morna não é quente nem fria, ela é morna. O cérebro funciona assim, por contraste. Então eles fizeram um estudo lindo nos Estados Unidos. Eles pegaram um galpão, e nesse galpão eles colocaram produtos de 100, 50, 20, 10, 5 e $1. No outro galpão eles colocaram os mesmos produtos ao contrário. A pessoa primeiro viu de 1, para depois viu de 100. Naquele que ela via de 100 primeiro, para depois viu de 1, a média no final do mês era de $20 por pessoa. Naquele galpão onde começava com 1, a média era de 10, ou seja, dobrou o faturamento, só pela posição dos produtos. Você vai montar uma vitrine, você tem que saber como montá-la, porque senão o tiro sai pela culatra. Se você começar a vender coisa de R$1, meu amigo, você para vender coisa de R$20, esquece, ele não vai ser o comprador. Então não perca essa oportunidade. Comece sempre pelo mais caro. Eu quero terminar, pena que o tempo é curto, mas nós temos que terminar tudo no horário, eu vou terminar 2 minutos antes do meu horário. Eu quero terminar contando uma história. Mas eu não conto história só por contar. Ela tem uma finalidade. E no momento que eu contar, ela não é minha mais, ela é sua. Escute com carinho, conta ela para os seus funcionários, conta ela para os seus grupos de treinamento. Diz que uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado, porque o número de pecadores chegando ao inferno estava diminuindo. Você acredita nisso? Lá também tem recessão. Estavam passando por um período de recessão. E o diabo, muito inteligente, reuniu a diretoria do inferno para discutir uma estratégia de marketing para fazer o pessoal na terra pecar mais.
para chegar mais gente lá. Eles começaram a discutir, e logo um capeta-chefe levanta a mão e fala assim: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Pergunta o diabo. A ideia é o seguinte: nós temos que fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais, vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, ele não vai ter tempo para evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse o diabo. Boa ideia, mas eu quero escutar outras. Aí um outro capeta-chefe levanta a mão. Eu acho que a gente deve fazer o seguinte: vamos acabar com o amor próprio do ser humano. Ele não vai gostar mais de si mesmo. Ele só vai gostar do outro. Ele só vai se preocupar com o outro. Ele só vai fofocar da vida do outro. Ele não vai se preocupar com ele mesmo. Não vai evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse o diabo. Estou gostando, mas eu quero mais, quero escutar mais. Aí disse que um capetinho estagiário, sabe como é que é estagiário? Quer dar opinião, né? O estagiário levantou a mão. Diz que o diabo olhou para ele com a cara feia e perguntou: o que você quer? Eu quero dar a minha opinião. Qual é a sua opinião? Por que a gente não faz o ser humano pensar que ele vai viver para sempre? E que isso tem a ver com vir para o inferno? Perguntou o diabo. Ele vai pensar que vai viver para sempre? Ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui. Diz que o rosto do diabo se iluminou e falou: isso nós vamos fazer. Sabe o que o diabo fez com a permissão de Deus? Colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que o seu primo vai morrer antes de você, que o seu vizinho vai morrer antes de você, que o seu ex-chefe vai morrer antes de você, mas você não. Você vai arrumar um jeito e vai fazer um truque na morte. Se você pudesse conversar com o pessoal que, entre aspas, mora no cemitério, todo mundo ia reclamar que morreu antes da hora. Eu tinha tanto para fazer e morri. Você está aqui nesse curso da KLA, você vai passar um dia fascinante aqui. Tem muita nutrição mental para você aqui hoje, porque nós nutrimos a nossa mente com ideias, a gente nutre o nosso corpo com comida, café da manhã, almoço, jantar, mas a gente nutre a nossa mente com ideias. E você vai receber muitos nutrientes aqui hoje. Mas isso não é suficiente. Então eu vou lhe passar um dever de casa. Quando você estiver indo para casa, você vai pensando o seguinte: quais foram as coisas mais importantes que eu aprendi lá hoje? E como que eu vou implementá-las? Porque não adianta nada você achar a palestra interessante, achar bonito, e não mudar a sua vida. Aí não fez diferença. Porque o que não muda é blá blá blá. Se não faz diferença na sua vida, é conversa fiada. Então vai captando durante o dia as pérolas que serão entregues para você. Usa aquele meu modelo, que é o fio de nylon, que é o modelo que eu ensinei do boca ouvido, cérebro, cérebro, coração, coração, que vai melhorar. Posso lhe garantir que você vai passar a vender mais. Eu não tenho dúvida nenhuma, contanto que você faça a sua parte. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado.